Esse mês estamos trabalhando, estudando sobre parábolas. Vamos estudar algumas parábolas esse mês, nas quartas-feiras. Semana passada vemos aqui a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Hoje nós vamos ver a parábola do amigo importuno. O que é que essa parábola tem a dizer para nós, o que Jesus quis dizer para nossas vidas através dessa parábola. Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versos 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém, queridos? Que Deus fale às nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Como eu falei a semana passada, a parábola não é um fato, é uma história contada com a finalidade de trazer à luz, de trazer ao entendimento uma mensagem, trazer a clareza a algo para que venha gerar um entendimento. Então, parábolas, utilizava-se das parábolas, contava essas histórias para que as pessoas viessem de fato entender o que ele queria falar, a mensagem que ele queria transmitir, para que trouxesse um entendimento melhor a algumas pessoas, alguma classe de ouvintes. E tem algumas curiosidades que nós podemos ver dessa parábola, é que veja que ela começa revelando uma proximidade de amigos, não é? Jesus começa a fala dizendo: qual dentre vós, tendo um amigo, e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Veja que Jesus começa a fala mostrando uma proximidade, um relacionamento de proximidade, contando essa história. E um relacionamento esse que tinha uma certa liberdade. Veja que Jesus mostra que o amigo procurou o outro à meia-noite, bateu a porta lá dele, pediu uma ajuda para um outro amigo que tinha chegado de viagem e que chegou à sua casa. Ele não tinha nada em casa
para poder alimentar aquele amigo. Então ele sai de casa, bate a porta de outro amigo e vai lhe pedir ajuda, vai lhe pedir alimento para hospedar aquele outro amigo que chegou. Era normal daquela época as pessoas se levantarem cedo. Eu acho bonito quando você começa a estudar a cultura dos tempos bíblicos, certas culturas é uma coisa assim fascinante. Eles tinham um comportamento naquela época de acordar logo cedo. Acordava logo assim, no final da madrugada, amanhecendo o dia, e partia para fazer alimentos, deixar alimentos lá prontos. Caso aparecesse algum viajante, algum necessitado, em busca de comida, eles já tinham em casa, desde cedo, comida pronta. Já pensou que coisa interessante? A gente, quando começa a ver essa cultura, a gente olha assim, meu Deus, o povo era hospitaleiro, porque uma das características daquela época era a hospitalidade. O povo gostava muito de ajudar, muito de contribuir com alimentos, com sustento, abrir a porta da sua casa para hospedar pessoas. Então eles tinham esse comportamento de acordar cedo e fazer uma comida. Caso passasse algum viajante, algum necessitado, eles já tinham como dar um alimento e ajudar aquelas pessoas que estavam ali passando a porta. Veja que comportamento interessante. Eles já se precaviam disso aí, caso alguém passasse, eles já tinham um alimento para dar para aquelas pessoas. Era uma questão também naquela época de honra. Era honroso uma pessoa hospedar outro, ajudar outro, abrir a porta da sua casa e alimentar as pessoas. Era honroso aquilo, era uma questão de honra fazer aquilo. Quando se via uma pessoa que tinha tais comportamentos, aquilo para ela gerava elogio, gerava honra. Aquilo era algo benéfico, algo que se devia imitar aquele comportamento. Era honra ajudar as pessoas, era honra hospedar as pessoas em sua própria casa. Em contrapartida, se uma pessoa ela tivesse um comportamento contrário e não ajudasse ou negasse a ajudar um viajante com a hospedagem da sua casa para dormida ou uma hospedagem para se alimentar, aquela pessoa ela trazia uma característica negativa ao vilarejo a qual ela residia. Há um comentário que os comentaristas chegam a dizer assim, que ela trazia uma espécie de desgraça ao vilarejo, porque o vilarejo, eles velavam por tais comportamentos. Era comum a hospitalidade, era comum a ajuda mútua às pessoas, isso era comum. Um comportamento contrário sujava todo o vilarejo. É mais ou menos assim, eu creio que você já ouviu muito sobre isso, né? Tem muitos lugares por aí que se tem uma rua que tem uma pessoa com um comportamento terrível, você logo começa a taxar aquela rua. Cuidado que aquela rua é perigosa, pois mora ali uma pessoa que tem um comportamento, vamos dizer assim, é uma pessoa que gosta de fazer mal àqueles que passam por lá, é um assaltante, mora naquela rua, mesmo tendo pessoas boas, de boas índoles lá, mas por causa de um comportamento, logo leva todo mundo a se precaver, a não passar por aquela rua, tendo em vista que tem uma pessoa ali que tem um comportamento perigoso. Então, uma pessoa ela não hospedar, não ajudar, não alimentar um viajante, um necessitado, ela levava toda uma má fama para o vilarejo. Era uma questão de desonra para o vilarejo. O vilarejo era visto como tal, tem algumas pessoas que são boas, porém tem pessoas ali que têm um comportamento que não gosta de ajudar, que não gosta de hospedar as pessoas em casa. Isso fazia parte da cultura daquela época, negar uma coisa, um alimento, negar uma hospedagem a um viajante, era trazer uma má fama para o vilarejo que ela fazia parte, que ela morava. Outra coisa interessante lá daquela época é que
caso faltasse pão na casa onde ele trazia a pessoa, ele tinha a liberdade. Era bem interessante. Chega um viajante na minha casa, eu não tenho um alimento para ele, eu não tenho uma hospitalidade a dar a ele. Eu poderia, ele está na minha casa, ele está debaixo dos meus cuidados, mas se eu não tivesse, eu já tinha a responsabilidade de providenciar alimento para ele. Se eu não tenho, mas ele está sob os meus cuidados, eu não transferia ele para uma casa que tivesse alimento. Não, se eu não tenho, eu vou providenciar. Logo, eu saía, eu tinha a liberdade de ir em outras casas e procurar um alimento. E veja que o alimento daquela época, geralmente o pão, ninguém dava um pão, como nós falamos hoje, um pão dormido. Ninguém dava um alimento que, vamos dizer assim, vamos esquentar o restante do almoço para a janta. Não, a comida era uma comida fresca, porque procurava-se dar o melhor para as pessoas. Então, um viajante, ele precisa de alimento, não vamos dar qualquer alimento. Não vamos dar um pão dormido. Não vamos dar uma comida requentada. Não, vamos preparar tudo novo. Se é preparar uma comida, prepara uma comida nova para servir. Se é um pão, não tem, vamos buscar pão fresco, tendo em vista que o pão era um alimento cotidiano daquela época. Hoje a gente não pode nem comprar pão, né? Porque, meu Deus do céu, custar muito caro, né? Mas eu creio. Estou já aprendendo a fazer pão, gente. Né? Olha que eu tenho umas ideias aí que aprender a fazer pão, né? Enfim, porque eles entendiam que ninguém dava qualquer comida, ninguém hospeda ninguém em sua casa para alimentar ela com qualquer comida. Ainda hoje tem pessoas que têm certos costumes. Não vou levar, não posso trazer à minha casa porque eu não estou com condições, só vou trazer no dia que eu tiver com boas condições para dar boas comidas para tal pessoa, assim, tal, enfim. Então eles tinham esse comportamento, tinha essa cultura. Eu estava estudando e vendo assim, eu disse, meu Deus, como é interessante, como era interessante esse comportamento, essa hospitalidade, essa maneira de tratar as pessoas. Como a gente vê que eles tinham hospitalidade, não só com eles mesmos, mas também com o lugar onde eles estavam residindo. Não posso ter um comportamento contrário, porque eu vou trazer desonra ao vilarejo. Eu tenho que providenciar, a cultura é essa, eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar bem dos viajantes, eu tenho que cuidar bem dessas pessoas. Se eu não tenho alimento, eu vou ter que providenciar para ela. E Jesus vai contando a história e dizendo que, não tendo o pão em casa, o homem sai à meia-noite e à casa de um amigo para bater lá e pedir pão àquele amigo. E diz, Jesus falou que ele bate lá, e o amigo de dentro de casa repreende ele, que já é tarde, porque havia residência naquela época que ela tinha um vão só, e a cama dormia várias pessoas na cama. Provavelmente o pai dormia com os filhos na cama. Então levantasse meia-noite, mover-se na cama e abrir a porta, tendo em vista que tinha aquelas barras, né, forte, para trazer segurança à porta. Então, possivelmente, o homem gritou de dentro, não importune, porque se fosse fazer todo esse trajeto, levantar da cama, abrir a porta, tirar aquelas barras da cama, da porta, ia fazer um barulho e os seus filhos iriam acordar. É tanto que ele vai trazer a resposta, não me importune. Veja no verso 7, não me importune, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para nos dar o pão. Então não posso ir, ele grita lá de dentro, eu não posso ir. Porque meus filhos já estão dormindo, a porta está fechada. Se eu me levantar, vai fazer barulho e vai acordar os meninos, os filhos. Possivelmente o pensamento era esse. Mas diz o texto que ele continuou.
ele continuou. Ele buscou o pão, ele bateu na porta do seu amigo e ele pediu o pão. E ele insistiu. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhes dará tudo o de que tiver necessidade. Então, se ele não lhe der, enquanto ele está pedindo ali, vai chegar o momento que ele vai ceder, por estar importunando ele, e vai lhe dar. A insistência desse amigo vai fazer com que aquela fala primária, eu não posso ir, ela seja mudada. É como que assim, eu não resisto, está insistindo demais, e só me resta ir lá agora, e aconteça o que acontecer, se os meninos se acordarem, se a porta fizer barulho para abrir, mas eu vou dar para ele o que ele está pedindo. Aí Jesus pega e diz: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Por isso, por causa dessa importunação, por causa dessa insistência, por causa dessa busca constante, por causa disso, como exemplo, eu digo para vocês: pedi e dá-se-vos-á. Por causa disso eu digo para vocês: busquem, porque vocês vão encontrar. Que assim como ele pediu pão, chegou um momento em que aquele homem não resistiu, só lhe restava dar a ele e suprir todas as necessidades. Por isso eu digo que se você insistir, bater na porta, a porta vai se abrir. Por isso eu digo que assim como aquele homem saiu à meia-noite na casa do seu amigo em busca de pão para suprir a necessidade de um viajante, por isso eu digo que se você buscar, você vai achar. Por causa dessa história, eu quero dizer a vocês, a perseverança, ela não é uma tentativa de superar a relutância de Deus. Ou seja, a perseverança não é uma forma de quebrantar o coração de Deus. A perseverança, a insistência, não é uma maneira de fazer com que Deus vai chegar um momento que você não aguento mais, está me perturbando demais. Eu não aguento mais, está insistindo muito, toma para me livrar de você. Não. Pelo contrário, a perseverança é uma forma de captar a sua mais nobre disposição. Ou seja, a perseverança não é uma forma de fazer Deus agir. Porque Deus, Ele está à disposição e tem disposição para atender aos seus filhos, quando eles pedem, quando eles buscam e quando eles batem. O homem aqui, ao qual Jesus dá o exemplo, ele foi quebrantado, a resistência dele foi quebrantada, o coração dele não aguentou a pressão, é como que ele estava dizendo assim: eu vou me livrar dele, tome, vá, leve. Mas com Deus não. Com Deus ele está à disposição. Eu posso dizer assim que Deus vai me entender. Deus tem prazer em atender as petições dos seus filhos. Porque os versículos anteriores, Jesus falando sobre a oração, ele fala o Pai Nosso. Ele continua uma fala insistente, para que se entenda
E Deus, agora, por meio de Jesus Cristo, Ele não é o Senhor que está distante. Ele não é o Senhor dos exércitos somente. Ele não é o soberano que está no mais alto e sublime trono. Ele não é o onipotente que pode todas as coisas somente. Ele não é o Deus onisciente que sabe todas as coisas, o onipresente que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não só é o imutável, Ele não é somente o eterno. Deus agora passa a ser o Pai. Ele agora passa a ser o Pai. E Jesus é como Jesus está dizendo assim: passe a se relacionar com Ele como seu Pai. É tanto quando você for falar com Ele, você diga: Pai nosso. Ele agora passa a ser o seu Pai. As restrições que existiam agora estão quebradas em Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso foi aberto. Entre com liberdade na presença do seu Pai. Mas tem uma palavra aqui que talvez ela possa trazer toda a definição dessa parábola. Que Jesus fala essa palavra aqui no verso 8. E diz que se não se levantar para dar-lhe ao seu amigo, todavia vai fazer isso. Se ele não levantar, o homem não levantar de forma espontânea, ele vai fazer isso por causa da importunação. Queridos, a palavra importunação, ela vem de uma palavra grega que quer dizer ausência de vergonha. Só bate na casa de uma pessoa à meia-noite quem tem liberdade para isso. Só pede, só sabe pedir quem tem liberdade para isso. Quem não tem, tem vergonha de pedir. Ainda que passando por necessidades e desejos. Mas tem pessoas e tem coisas que eu e você nós temos vergonha de pedir, sim ou não? Tem coisa que a gente não tem, mas tem coisa que nós temos. E a importunação, ela vem de uma palavra que quer dizer ausência de vergonha. Ou seja, liberdade. Eu bati na casa, é como aquele homem bateu na casa do amigo à meia-noite, porque ele tem liberdade para isso. Você não conhece pessoas que você sabe que se você ligar a qualquer hora, que você bater a porta a qualquer hora, você sabe que não tem problema, mas tem uma que você tem que ter muito cuidado, porque senão reclama, não é? Acha ruim, a gente tem que respeitar. Mas tem uns que você passar o fio, ou passar a mensagem, estou aqui. Mas tem uns que você não pode, porque se chateia, não gosta, tal, está importunando, lá vai. Mas tem umas pessoas que você tem liberdade para isso, não é? Você tem liberdade para chegar assim e pedir, não é? Meu filho agora foi para o campeonato, aí tem as pessoas que esperam que eu vou pedir aqui ajuda. Mandei assim, tal. Na maior tranquilidade, porque eu tenho liberdade para isso. Há uma liberdade para isso. Então a palavra importunação, ela vem de um significado, uma palavra que quer dizer ausência de vergonha. Liberdade para pedir a qualquer hora. Se meia-noite, se 2 horas da manhã, se 3 horas, era um amigo. Ele tinha liberdade para chegar lá, a pedir aquele amigo a qualquer hora. O que é que Jesus está dizendo com isso? O que é que essa parábola vai querer dizer com tudo isso? Que só insiste em pedir, só insiste em buscar, só insiste em bater quem tem liberdade para isso. É como Jesus está dizendo: olha, peça ao Pai, agora peça qualquer hora, porque se você pedir, Ele vai estar pronto para lhe ouvir. Não somente ouvir, Ele vai estar pronto para lhe atender. Ele vai estar pronto para lhe dar atenção.
Com o Pai, você tem liberdade de procurar qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. Você tem liberdade agora com o Pai para pedir, para bater, para buscar a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite. Você é livre para isso. E quando você buscar, o Pai vai lhe ouvir e vai lhe atender. O Pai responde às orações dos seus filhos para glorificar o seu nome. Se na cultura da época ajudar, atender uma pessoa às suas necessidades traria honra para ele, era honroso quem fazia isso. Para Deus é glorificar o nome dele, é honra para Deus, embora Deus não precisa. Mas o nome dele passa a ser glorificado quando ele atende à necessidade dos seus filhos. Você dá para entender o que Jesus está querendo dizer nessa parábola? Que responder a oração é desejo de Deus. Responder a oração dos seus filhos é desejo de Deus. Deus quer glorificar o nome dele nas nossas petições, nas nossas orações. Deus quer abrir a porta porque o nome dele será glorificado. Deus quer atender o seu pedido porque o nome dele será glorificado. Deus quer resolver, Deus quer atender as nossas orações porque isso traz honra para o nome dele. Ele não precisa, o nome dele está acima de todo nome, mas traz honra na terra. Sabe para quê? Para quando olhar assim para mim e para você, aí está uma pessoa a qual o Deus que ele serve está com ele, porque é notório como esse pai é amoroso com esse filho. Ele responde às orações dos seus filhos para glorificar o seu nome, para suprir as necessidades. Se na cultura suprir necessidade das pessoas era honroso, para Deus o nome dele é glorificado. E a importunação não é uma perturbação a Deus. É Jesus dizendo para mim e para você: não tenha vergonha. Não tenha vergonha de pedir. Não tenha vergonha de entrar na presença dele, do seu Pai, de conversar com ele a qualquer hora, em qualquer lugar. Porque ele não é aquele homem que resistiu, não, que ficou resistindo, não. Ele é o Pai, que se você bater na porta, ele não vai deixar você muito tempo esperando. Ele vai lhe atender a qualquer hora, em qualquer lugar, seja dia, seja noite. A maneira que Deus cuida dos seus filhos, ele serve de testemunho para o mundo. Por isso eu digo para vocês, eu sempre defendo essa visão que nós somos o povo mais feliz da terra. É para ser. Nós somos o povo mais sucedido da terra. É para ser. Nós somos o povo mais diferente dessa terra. É para ser. Porque nós temos um Pai que pode fazer tudo isso e muito mais na nossa vida, se nós entendermos e nos relacionarmos como filho com Ele. E nos versos 9 e 10, Jesus vai mostrar as promessas para essas petições que são feitas ao Pai. Existe a promessa. Primeiro ele vai falar aqui, qual é a promessa? A promessa é que se você pedir e continuar pedindo, você vai receber. Qual é a promessa que Jesus está falando aqui das minhas petições quanto ao Pai? Primeiro, que se eu pedir, eu vou ser atendido. Agora não é pedir, é eu continuar pedindo. E que se eu buscar e continuar buscando, eu vou encontrar. E que se eu bater e continuar batendo, como aquele homem que insistiu, vai se abrir. E o que eu busco vai estar depois que a porta abrir.
Jesus está dizendo aqui nessa parábola: insistam. Insistam. Jesus está dizendo aqui: não pare de pedir, não pare de buscar, não pare de bater, não parem. Continue. Vocês têm liberdade para continuar. Vocês têm liberdade para pedir de dia, de noite, de dia. Vocês têm liberdade para continuar buscando, para continuar batendo. Vocês têm liberdade. Não parem de pedir, não parem de buscar, não parem de bater. Porque quem pede um dia vai receber. Quem bate um dia vai abrir. Quem busca um dia, Ele vai permitir que você ache. Agora não pare. Persevere. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Certa feita alguém chegou para mim e disse: pastor, eu não gosto na minha oração pedir nada para mim, eu peço mais para os outros. Se eu peço tanto para mim, irmão, se eu peço. Peço, irmão. Tu quer dizer que as coisas estão fáceis? Quer dizer que você não quer? Você quer dizer para mim que você não quer uma vida material, financeira melhor? Mas a situação está difícil. Mas quem reina acima de tudo é o meu Pai. O meu Pai. Coronavírus, nada, crise mundial, nada para Ele não. Ele é Deus. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai, o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele cria onde nunca existiu. Ele abre uma porta onde não tem nenhuma brecha. Ele é Senhor, Ele não depende de nada favorável para agir. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e continuará sendo Deus. Eu peço, eu lanço, porque Jesus disse: lance diante dele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Então o que me importuna, o que quer tirar o meu sono, o que mexe na minha vida, o que gera em mim desejo, eu lanço diante dele. Que seja feita a tua vontade. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, essa é a minha necessidade. Agora faça conforme a tua vontade. Se tu quer me dá tudo isso que eu estou te pedindo. Se não, faz como te apraz. Tu és o meu Pai do mesmo jeito. Se o próprio Cristo me incentiva a pedir, por que eu vou me calar? Mas eu estou pedindo faz tempo. Continue. Continue. Chegou a resposta? Não. Então continue. Não fique oscilando. Persevere. Aproveite a liberdade que você tem. Aproveite esse espaço livre que você tem de entrar diante dele. A grande cartada que Cristo mostra aqui para nós é essa liberdade que nós temos para com o Pai. Somos filhos e temos que ir a Ele como meu Pai, como nosso Pai. E as promessas são essas: que o que estamos buscando, o Pai não nos dará o contrário. É tanto que Jesus disse assim: olhem, qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai dar em lugar do peixe uma cobra? Ou se vai pedir um ovo, vai dar um escorpião? Qual é o pai de vocês que faz isso? Quem é o pai terreno que faz isso com o filho? Que se pedir um pão, vai dar uma pedra? Quem é que faz isso? Qual é o pai que faz isso? Se vocês, sendo maus, sabem dar boa coisa aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Se vocês são como são, vocês dão coisas boas para os filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial vai dar para quem pedir, vai dar o Espírito Santo para quem lhe pedir. A bondade do nosso Pai amoroso, ela é superior ao nosso Pai biológico. O Pai responde aos seus filhos melhor do que os pais biológicos. Ele vai dar o Espírito Santo, que estava restrito lá no Antigo Testamento, restrito a algumas pessoas, mas que é a vinda de Cristo, Ele vai dar o Espírito Santo.
O que era restrito para alguns agora é para quem pede. Você quer? Peça, peça, porque você vai receber. O que estava restrito agora está à disposição para quem pede. Insista. Nós poderíamos viver melhor se nós praticássemos isso. Nós poderíamos viver melhor se nós orássemos mais. Se nós aproveitássemos mais a liberdade que nós temos com o Pai. Ficássemos mais na presença dEle. E pedir mais a Ele. E adorar mais. E ficar mais a sós com Ele. Eu acho incrível a fala de Jesus, como é forte. Ele disse, olha, quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora em secreto, que seu Pai que vê secretamente te recompensará. Jesus constantemente incentiva a gente a ir. E nós não vamos. E nós queremos ficar como que lastimando, reclamando, murmurando da vida. Queridos, eu sou do tempo e eu defendo isso, que oração não fizer, nada faz mais não. A oração vai onde você não vai. A oração faz o que você não pode fazer. A oração quebranta coração. A oração faz com que maravilhas aconteçam na sua vida. A oração nos leva mais para perto do Pai. Se praticada, se perseverada. Nós poderíamos viver melhor se nós orássemos mais. Mas Jesus quis dizer aqui, não tenha vergonha. Assim como aquele homem saiu à meia-noite em busca de alimento para o seu amigo, ele insistiu, conseguiu. Não tenha vergonha não de ir à presença do seu Pai e colocar diante dele as suas necessidades, porque ele tem cuidado de você. Chegue com liberdade diante dele e peça, porque o seu Pai vai lhe dar. Chegue com liberdade diante dele e busque, porque você vai encontrar. Chegue com liberdade diante dele, como filho. O filho tem liberdade de chegar diante do Pai, de abraçar, de ficar ali, de perguntar o que quer. Bata, porque você tem liberdade para bater. Bata a qualquer hora, bata agora, porque vai se abrir. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Importunar é ausência de vergonha. Não é perseverar para quebrantar o coração de Deus. O coração de Deus, entenda, o coração de Deus está disposto a responder aos seus filhos. Deus não é aquele homem que deixou seu amigo lá fora batendo e depois foi o que respondeu, não. Ele está à disposição a responder aos seus filhos. Ele está à disposição a qualquer hora do dia ou da noite a suprir as necessidades dos seus filhos. Entenda nessa noite que você é filho, que você é filha, você tem liberdade para ir à presença do Pai e expor as suas necessidades, e expor as suas petições, e colocar diante dele a sua vida. Ele não vai agir como o homem age, ele tem disposição a lhe ouvir e a suprir as suas necessidades. Agora entre com liberdade. Persevere, não pare de insistir.